Fala pessoal da AI Tech, tudo bem com vocês? João aqui pessoal para mais um vídeo e dessa vez pessoal, o início de uma série aí muito legal, tá pessoal? É uma série sobre agentes, galera. A gente vai estar abordando aí um curso prático e descomplicado sobre o Crio AI. Então a gente vai desde o entendimento sobre como funcionam aí os agentes, como funcionam os multiagentes, como a gente vai ver nessa aula, até a gente abordar de fato o que é e como funciona o Crio AI. Então a ideia, pessoal, é que com esse curso a gente consiga obter um conhecimento básico sobre a ferramenta e também a gente consiga também chegar a exemplos mais complexos que a gente pode usar no nosso dia a dia para automatizar tarefas, tá? Então, o objetivo do curso é basicamente esse. Esse primeiro momento aqui ele vai envolver algo mais teórico, porém a ideia é que ao longo dos outros momentos a gente possa abordar um conhecimento e conteúdo mais prático, tá? Então é isso, galera. Já vou parar aqui de enrolar e vamos dar início aí a essa primeira aula, tá? Do nosso curso de Crio AI Descomplicado. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vem comigo. Então, pessoal, já estou aqui na minha tela, tá? Então, vamos dar início, então, ao nosso conteúdo, tá? Bom, galera, nessa primeira aula aqui, a gente vai ter uma visão geral de como funciona o Crio AI, tá certo? Então, a gente vai entender os fundamentos básicos do Crio AI e também desse universo de agentes, de multiagentes, e também entender o que é de fato o Crio AI, beleza? Então, pessoal, o primeiro conceito que vem à nossa mente é o de agentes, tá? Então, o que são agentes, pessoal? Existe um conhecimento mais empírico sobre o que são os agentes, que são ali entidades que vão realizar alguma coisa e que a gente sabe que a gente consegue, a partir delas, automatizar processos, né? Porém, pessoal, que tipo de processo a gente pode automatizar utilizando agentes? Então, vamos entender melhor como funcionam esses agentes. Então, pessoal, nos agentes, a gente tem uma estrutura. E que estrutura é essa? A gente tem essa entidade de agentes e essa entidade consegue realizar ações aí no nosso ambiente e a partir do nosso ambiente a gente consegue realizar observações e também observar experiências do passado. O que são essas experiências do passado? Basicamente uma memória. Então, a partir de memória e de observações, a gente interage com o agente em um loop, percebe que tem um loop aqui, e a partir desse loop eu consigo uma saída. E nos agentes eu consigo fornecer habilidades, objetivos, preferências e consigo fornecer um conhecimento prévio. Que já já a gente vai nomear melhor isso aqui, mas isso é o que é conhecido como RAG, que é o Retrieval Augmented Generation. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a gente fornece uma base de conhecimento em formato de documento, que na prática vai ser um vetor para o nosso modelo, e a partir então desse conhecimento, o agente consegue interagir com o conhecimento para então ter uma resposta. Beleza? Então, aí já vem uma pergunta. Qual que é a diferença de usar os agentes e utilizar o ChatGPT, o Claude, que são LLMs, né? Que são Large Language Models. Ou seja, modelos gigantescos aí de linguagem que a gente consegue interagir. Qual que é a diferença da gente usar agentes e usar o ChatGPT e Claude? Um use case muito comum, pessoal, que a gente vê aí, principalmente através do OpenAI Assistant, tá? É usar os assistentes como forma de RAG. E, João, o que é RAG? Pessoal, RAG é, como eu já falei, o Retrieval Augmented Generation. Como é que vai funcionar isso? A gente tem uma LLM, que é um modelo capaz de fornecer as respostas a partir de um input de linguagem, tá certo? E a partir desse input, e com o RAG, a gente adiciona um contexto adicional em tempo real nessa LLM, que ela tem uma memória de contexto, ou pode ser inclusive no prompt de entrada. Porque a LLM vai ter uma capacidade de tokens de entrada, uma memória de contexto e uma capacidade de tokens de saída. Então a gente pode adicionar
tanto informação na memória de contexto como no próprio prompt de entrada. E a partir disso, a gente dá informações adicionais à LLM a partir de uma instrução e com essas informações adicionais, beleza? Então, gente, nesse processo de RAG aqui e com os nossos agentes, qual que vai ser a grande diferença? No RAG, eu fico limitado a um processo que ele é basicamente linear. Por quê? Eu passo o prompt, passo o contexto para o meu LLM e tem a saída. Mas será que a requisição do usuário foi atendida com sucesso? Aí que vem o papel do agente. O agente ele vai fazer um fluxo parecido na primeira iteração, com esse fluxo de RAG aqui que eu estou colocando, que seria aquela pessoa que coloca, por exemplo, uma base de conhecimento do OpenAI Assistants na primeira iteração. Porém, quando eu dou memória... Então, imagina o seguinte, na primeira iteração que a gente faz no nosso OpenAI Assistants, a gente faz uma pergunta. Quando a resposta não vem adequada, o que é uma das coisas que a gente pode fazer? A gente pode contestar, ó, isso aqui está errado por isso, por isso, por isso. Então, lá no nosso OpenAI Assistant, a gente vai ter uma resposta acerca disso. E ele vai tentar melhorar. Mas imagina que em vez de eu ficar colocando isso manualmente, eu colocasse a própria LLM para fazer esse processo de inferência para saber se a resposta está adequada ou não. Aí vem um fluxo de agente. E como que isso funciona? A gente tem uma LLM e essa LLM, além de gerar a resposta, pode também ser responsável por verificar se o que o usuário solicitou foi atendido de fato. E para isso a gente tem então as estruturas aqui de prompt, de memória, de tools e o reasoning que vem do próprio LLM. Então, executando esse fluxo fica mais fácil. Então, vamos imaginar um exemplo prático aqui, tá? Imagina que você tem o objetivo aí, pessoal, de identificar pontos de um contrato que tem problemas legais. Imagina que no primeiro caso você passa os documentos para o OpenAI Assistant e ele te dá uma resposta que não é 100% baseada nos documentos, mas também baseada no seu conhecimento anterior. Porém, o conhecimento anterior, ou o conhecimento que a LLM tem acesso, ele está desatualizado e aquela lei específica mudou. Como que você faz como que você faria isso no OpenAI Assistant? Muito provavelmente você teria um problema na primeira iteração, em que o modelo ia dizer o seguinte, ó, ele ia referenciar aquela informação desatualizada. E você então daria uma instrução mais específica, por exemplo, pedindo para ele corrigir aquilo dali. Como que isso funciona no mundo dos agentes? No mundo dos agentes, o próprio agente faz esse processo de reasoning desde que você especifique isso no prompt. Então, por exemplo, sempre busque identificar as informações da base vetorial, por isso, por isso, por isso. No agente, você tem uma capacidade de controle muito maior, porque você consegue especificar esses parâmetros e, inclusive, existem técnicas mais avançadas que você pode colocar no seu agente para garantir que aquilo ali aconteça, enquanto no OpenAI Assistant você até consegue fazer isso também com técnicas de prompt, porém você pode correr o risco por não ter como controlar aquela estrutura interna. Você apenas tem um prompt ali, enquanto nos agentes eu tenho o loop com uma LLM ou com mais de uma LLM, inclusive, posso combinar a capacidade de diferentes LLMs para tentar alcançar o meu goal. Beleza? Então, gente, a partir desse exemplo aqui, a gente pode continuar no seguinte, ó. A gente consegue, então, chegar no ponto do Creo AI, que é o principal, que é que a gente consegue mexer não só com agentes, mas a gente consegue mexer também com multi-agentes, que são agentes combinados com outros agentes, interagindo numa estrutura comum de memória. Tá, ok? E isso daí implica no quê? Implica numa qualidade maior de saída, na maioria dos casos. Por quê? Porque a gente consegue combinar capacidades diferentes do mesmo LLM, ou de LLMs diferentes, orientados com prompts diferentes. O case mais básico para isso é um case de escrita. Você pode setar um LLM para escrever e pode setar também ela para corrigir um texto, por exemplo. E quando você combina essas duas capacidades em uma mesma estrutura, a tendência é o quê? Que a qualidade seja maior. Então, por isso surge o Creo AI. Claro, esse exemplo é o mais básico, dá para fazer muito mais coisa com o Creo AI, como a gente vai ver ao longo desse curso. Beleza? Então, gente,
A principal diferença é que uma LLM comum, ela consegue basicamente aqui interagir com tools em um ciclo comum com apenas um agente. Então isso aqui é um agente, uma LLM interagindo num ciclo fechado com tools. Porém, quando a gente trabalha com multi-agentes, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer algo desse tipo. A gente consegue setar um agente que delega tarefas para outros agentes e que fica responsável por uma tarefa. Ou eu consigo também trabalhar com agentes nessa estrutura aqui específica. Eu consigo controlar isso, consigo trabalhar numa forma sequencial também, ok? Consigo trabalhar numa rede de agentes. Enfim, essa arquitetura fica muito livre para quem está criando a sua estrutura de multi-agente, na verdade, né? E com agente é algo mais fixo. Porém, como a gente vai para um multi-agente, a gente consegue basicamente replicar uma estrutura empresarial através de pequenos agentes. É claro, a capacidade dos LLMs ainda não é o suficiente para a gente substituir uma empresa inteira. Mas a gente pode pegar pequenos setores que fazem, por exemplo, tarefas repetitivas e organizar numa crew e resolver esse trabalho. E o objetivo dessa tecnologia, muita gente acha que a IA vem para substituir as pessoas. Eu particularmente discordo. Eu acho que ela vem para otimizar os processos e que a gente consiga produzir mais e produzir trabalho útil de verdade. Tarefas repetitivas, elas são importantes, porém, a gente automatizando isso, a gente consegue aumentar nossa produtividade, produzir mais em um tempo menor. Então isso é muito bacana. Então por isso vem essa questão das estruturas aqui no multi-agentes, que são muito importantes, que diferem aqui de ter apenas um agente trabalhando, tá? E inclusive aqui não está explícito, mas a gente conseguiria trabalhar com diferentes LLMs para fazer isso, que garante mais a questão da confiabilidade daquela estrutura. É como se, em vez de estar trabalhando com uma única base de conhecimento, você pudesse trabalhar com mais bases de conhecimentos. Beleza? Então, gente, e o que é então o nosso Creo AI, tá? O Creo AI, uma definição, acredito que bastante precisa para ele é um orquestrador de agentes. Então, como que a gente faz essa organização aqui que a gente viu do sistema multi-agente? A gente precisa de um framework. Porque se a gente for colocar isso toda vez manualmente, é possível, é possível. Porém, se a gente for ficar fazendo essa orquestração manualmente, a gente vai ter um trabalho braçal muito grande. E o objetivo de usar o Creo AI, então, é abstrair muita coisa que a gente faria manualmente e ter estruturas já confiáveis que foram testadas por outras pessoas, pela comunidade, por outras empresas, para que a gente consiga fazer o nosso framework de AI Agents muito mais rápido. Beleza? Então, galera, no Creo AI a gente tem dois conceitos muito importantes. O primeiro é o de agentes, que a gente já trabalhou aqui. O segundo é de tarefas. No agente, galera, a gente seta algumas coisas, tá? Então, imagina uma pessoa que está trabalhando no fluxo. Ela tem uma função, ela tem uma role. Então, aqui vem a primeira coisa nos agentes. A gente tem uma role, tá? Além da role, o que a gente tem? A gente tem também uma LLM, que é a capacidade de pensar ali daquele agente, por exemplo, tá? O que a gente tem mais, pessoal? A gente tem tools. Então, qual é a base de conhecimento? O que aquele agente consegue fazer? Ele consegue pesquisar na web, consegue pesquisar em um documento específico ou em uma coleção de documentos, consegue fazer chamadas a uma API. Tudo isso entra na categoria de tools. E a gente tem o goal. Qual é o objetivo daquele agente? Na task, a gente vai ter uma descrição, a gente vai ter uma saída esperada e a gente vai ter um agente que a gente quer usar aqui também para executar essas tarefas. E aí que começa uma das grandes vantagens do Creo AI. Ele fornece essa estrutura pronta para a gente, pessoal, e isso é muito bacana. Porque a partir dessa estrutura, que basicamente é uma estrutura de organização de prompt para a gente consegue abstrair a montagem de prompt muito mais fácil, que a gente consegue pensar em processos empresariais, por exemplo, para montar os nossos fluxos. Isso é muito bacana, por exemplo, para agilizar durante esse processo de criação. Beleza? Então, gente, continuando aqui, a gente vai ter então a nossa Creo, que é basicamente colocar um processo, ou seja, uma sequência de tasks, ou um conjunto de tasks, melhor dizendo, não precisa ser uma sequência, jogar esses agentes em uma determinada estrutura, jogar tools para os agentes
estabelecer então essas tasks aqui. Então isso tudo aqui vai ser, a gente tem um processo, as tasks, os agentes e tudo isso aqui a gente chama de crew. Então a minha crew é o meu conjunto de multi-agentes ou apenas o meu agente, depende. Você pode usar também o Create para fazer com um agente apenas, mas ele te dá essa possibilidade de criar multi-agentes e aí que a gente tem um dos grandes poderes da ferramenta. Beleza, gente? Então, no vídeo de hoje, basicamente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se vocês têm interesse em se aprofundar em alguma das coisas que a gente viu aqui, ou trocar uma ideia comigo, ou com o pessoal lá da IATech, a gente tem a nossa comunidade, o IATech Hub, pessoal. Bom, eu agradeço demais aí a atenção de vocês. A IA, galera, é a nova eletricidade aí, frase do Andrew Ng. Então, é uma área com muitas oportunidades e que está realmente revolucionando muito o mercado. E que vai continuar revolucionando. A gente vê muito investimento na área. Então, sempre é bom se manter atento e tentar aplicar no teu fluxo de trabalho para te manter mais produtivo e também atualizado no mercado. Beleza, gente? Agradeço demais, então, a atenção de vocês. E eu vejo vocês para o próximo vídeo. Valeu, pessoal!